Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Salvos pela Graça. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre duas doutrinas cristãs relacionadas com a salvação, calvinismo e arminianismo. Eu recebi muitas perguntas sobre o que é calvinismo, o que é arminianismo, qual a diferença, e é um assunto muito complicado, é uma discussão teológica muito antiga que vem desde os tempos de Pelágio, de Agostinho, e não poderíamos aqui exaurir tudo o que temos a aprender sobre isso. Mas eu quero aqui, em rápidas palavras, com um vídeo muito rápido, tentar explicar um pouco da diferença entre esses dois conceitos, entre essas duas doutrinas, calvinismo e arminianismo. O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana com relação à salvação do homem. O calvinismo recebe o seu nome por causa de João Calvino, um teólogo francês que viveu de 1509 a 1564. Já o arminianismo recebe o nome por causa de Jacó Armínio, que viveu de 1560 a 1609. O ápice dessa discussão se deu no ano de 1618 e 1619, quando alguns homens chamados remonstrantes, alunos de Armínio, que levantaram-se contra as doutrinas calvinistas, que era a teologia reformada, e apresentaram ali 5 pontos em especiais no Sínodo de Dort, que foi na Holanda, e eles quiseram rebater essa doutrina, apresentando estes 5 pontos que eram contrários à doutrina calvinista. Os 5 principais pontos do calvinismo ficaram conhecidos pelo acróstico TULIP, que está aí na tela para você acompanhar comigo. O T significa total depravação, o U significa eleição incondicional, o L significa expiação ilimitada, o I significa graça irresistível, o P significa perseverança dos santos, TULIP, que é em inglês. Para rebater esta ideia, estes 5 pontos, os arminianos, ou seja, os remonstrantes, também criaram 5 pontos que ficaram conhecidos como facts. O F, em inglês também, que significa livre pela graça, o A significa expiação para todos, o C significa eleição condicional, o T significa total depravação e o S significa segurança em Cristo. Eu quero começar aqui tratando pela depravação total. Neste ponto, os dois concordam que o pecado ele afetou o homem na sua natureza como um todo. Todas as faculdades humanas foram afetadas pelo pecado, inclusive a escolha. E o homem não pode hoje escolher sem ser influenciado pelo pecado. O pecado influencia nas escolhas do homem. O segundo ponto é a eleição incondicional. Aqui começam os problemas. Os calvinistas creem na eleição incondicional. Já os arminianos, eles creem numa eleição condicional, uma eleição segundo a presciência de Deus. Quando ouvimos falar a palavra predestinação, logo se apavoramos, mas é uma doutrina totalmente bíblica. E os arminianos, eles creem nessa predestinação, nessa eleição, segundo a presciência de Deus, que Deus viu aquilo que iria acontecer, aqueles que iriam responder positivamente ao Evangelho, que iriam aceitá-lo, e ele os elegeu, os predestinou à salvação. Enquanto o calvinismo, ele acredita na predestinação segundo a soberania de Deus, que Deus só prevê, só vê aquilo que ele decretou. Então, que Deus decretou aqueles que haveriam de ser salvos. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. Ambos concordam que Cristo morreu na cruz do Calvário e deu seu sangue para perdão de pecados, e aquele que crê, aquele que tem fé, é perdoado. Mas o que eles discordam é que
Os arminianos acreditam que Jesus morreu por todos os pecadores, para proporcionar a salvação a todos os pecadores. Já os calvinistas acreditam que Jesus morreu pelos eleitos, ou seja, o sacrifício de Cristo é poderoso para salvar todo mundo, mas que ele morreu eficazmente por aqueles que foram eleitos para a salvação. O quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível. Aqui também há uma certa discordância, porque o calvinista acredita que o pecado afetou o ser humano de uma forma tão grande que ele não tem capacidade de escolher a Deus, que ele não tem capacidade de responder ao Evangelho. Ele só pode responder depois de Deus regenerar o seu coração, então ele pode exercer a sua fé e responder ao Evangelho positivamente. Já o arminianismo acredita diferente, a ordem é diferente. Eles acreditam que primeiro vem a fé, depois a regeneração. Eles acreditam numa graça preveniente, uma graça que abre os olhos do homem para que o homem possa responder se quer ou não aceitar o Evangelho de Cristo. O quinto e último ponto é a perseverança dos justos. O calvinismo acredita que aqueles ao qual Deus chamou eficazmente, eles vão perseverar e não podem perder a sua salvação, porque aquele que o chamou, aquele que o regenerou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la até o dia de Jesus Cristo. Já os arminianos, eles acreditam que esta graça, que este homem, ele pode a qualquer momento se desviar e perder a salvação. Ele pode abandonar a fé e ir para o inferno. O calvinismo também acredita que é necessária essa perseverança. Só que esta perseverança, ela é mantida pela obra do Espírito Santo na vida do homem. Já o arminianismo acredita que esta perseverança depende do homem permanecer, se ele quer ou não permanecer com Cristo. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouco das suas dúvidas quanto calvinismo e arminianismo, e que Deus possa estar abençoando a sua vida, e até o próximo vídeo.